no, lá no Ava, tá? E eu vou compartilhar, vou tirar também a minha imagem e vou compartilhar a tela. Estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Legal. Sim, professor. Então vamos começar. Então, hoje a gente vai ir para a sessão 2.3, que é o DER, o Diagrama de Identidade e Relacionamento, tá? Aqui a gente vai desenvolver um pouco mais a parte da modelagem, né? A gente já vai começar a colocar alguns desenhos aí, ver como que a gente começa a construir a parte das tabelas, né? Como faz a associação com o diagrama, né? Uma primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aquilo que a gente, não sei se o pessoal do primeiro semestre lembra, né? Mas a nossa disciplina, ela é uma disciplina de avaliação continuada, né? Então, ela é uma disciplina que vai acumulando pontos conforme as atividades que vocês forem fazendo, né? Dentro do AVA, né? Desafio nota máxima, né? Então, tem a parte no AVA de vocês que tem o desafio nota máxima, né? Então, eu fiquei um pouco preocupado que eu acessei a pontuação de vocês hoje e eu vi que a pontuação, muitos de vocês estão com pontuação bastante baixa, né? Então a minha preocupação é, vocês estão sabendo acessar o AVA e fazer as atividades, né? Ou não estão tendo tempo, tal, né? Porque não tem nada, isso é uma suposição minha, né? O, se a gente tivesse já no presencial, nas próximas semanas a gente já teria provas, né? Então, como a nossa disciplina é avaliação continuada, não sei, a gente vai precisar ir acumulando pontos aí, né? Então, deixa eu só mostrar para vocês isso aqui, ó. Então, aqui a gente tem a gente tem lá o lado da pontuação, né? Então, eu fiz aqui três colunas e aqui a gente tem aqui a pontuação. Tem aluno que já está com 5.000 pontos, né? Porque está fazendo AVA, está fazendo desafio nota máxima, né? Em contrapartida, aqui deve estar, não está aparecendo, mas tem aluno que tem 85 pontos. Então, o ideal é que vocês comecem a fazer bastante as atividades do AVA para ir acumulando ponto, porque esses alunos que estão com 3.500, 3.400, olhando no relatório deles, já fizeram as atividades no AVA, porque hoje nós estamos na 2.3, né? Então, na 2.3 a gente já está na sexta aula e tem bastante exercício para ser feito no AVA e também o desafio nota máxima, que aparece no AVA de vocês, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, vocês estão vendo, ó, tem alunos que... esse aluno que tem 5.070 está praticamente aprovado, porque olha quanto ponto ele tem. É 6.000 para passar. É só tirar 1.000 pontos, 1.200 nas provas, pronto, já está aprovado, né? Marco, Oi. só uma pergunta. Por exemplo, eu estou acompanhando conforme a gente está andando. Eu não Tá. estou fazendo além.
Se eu não Tá. estiver fazendo além, eu já tenho que estar com esses 5.000 de Não, pontuação? Ou 5 esses mil cinco não, mil é mas porque alguém já fez para ah, frente? fez para frente, já fez para frente. Ah, Mas tá. se você está fazendo o AVA e você está fazendo o desafio nota máxima, muito provavelmente você deve estar por aqui, ó. Você deve estar com essa pontuação aqui, entre 2.300, 2.500, você deve estar por aqui. Aqui o pessoal Sim. até já extrapolou, né? Mas o ideal seria que tivesse nesse patamar aqui, perto de 2.500, né? Mais ou menos na metade do curso, né? Tá, a minha dúvida é a Então, seguinte: se eu estiver acompanhando o ritmo que nós estamos indo, automaticamente eu tenho a pontuação até as provas e tudo certo. Eu não preciso tudo estar certo. fazendo lá para frente. O que você precisa fazer também saber. Você está fazendo o desafio nota máxima? Então, eu estou fazendo, mas eu ainda não entendi um pouco do conceito, porque, por exemplo, eu estou fazendo na sinceridade, fazendo o que eu realmente sei, não estou Isso, mas fazendo por pontos, para, tá, tipo, acertar todas e ganhar aquela penca de pontos. Se for tá, isso, se o foco for os pontos, aí eu preciso estar pegando na internet e fazendo consulta ao mesmo tempo. Aí eu queria entender entendi. o que é o conceito, é ganhar ponto ou eu realmente fazer o que eu sei, ou precisa dos dois? Não, o importante é você fazer o que você sabe. Claro, se você for na internet, mas o importante é, para que é o desafio nota máxima? Ele é um aprendizado, né? É Então, quer disso que eu tô dizer, levando. ele é um aprendizado. Claro, a partir do momento que você não acerta a questão, o ideal é você ir na internet e ver por que que você não acertou, entendeu? Tá. Não fazer alguma coisa para tirar ponto, porque o que que é o desafio nota máxima, né? Para vocês entenderem. É uma preparação, porque quando chegar lá na frente que vocês forem fazer o ENAD ou forem fazer alguma prova de proficiência, ela é nesses moldes dessas questões. Então, a Anhanguera já começa a dar esse tipo de informação, esse tipo de preparação para vocês, para que vocês saibam o tipo de questões que vocês vão encarar lá na frente no ENAD, né? Muitos alunos, e o que que é o ENAD, né? O ENAD ele faz uma avaliação do curso, né? Então, se vocês é muito importante que vocês se formarem num curso que tem uma nota alta, né? Por quê? Porque vocês, quando forem se apresentar para o mercado, eu me formei num curso de engenharia de computação ou TADES que tem uma nota 4. Uma nota 4 é ótima no MEC, né? Então, por isso que a Anhanguera faz isso. Agora, muitos alunos vão mal na prova, não por desconhecimento na prova do ENAD, mas porque o tipo de questão os alunos não estão acostumados. Então, por isso que a Anhanguera faz isso, né? E para quê? Para estimular que vocês façam o desafio nota máxima, ela dá uma pontuação que vai contribuir para que vocês aprovem no final do semestre, né? Então é tudo mais ou menos alinhado. Esse é o ponto, né? Então é importante que vocês Professor, essas rapidinho. atividades pode falar. Sobre as provas, elas foram Ah, adiadas, mas vai ser, já tem data, não, alguma coisa? não foram adiadas. Ainda hoje a diretora passou um comunicado para a gente que eles estão estudando o que que vai ser feito com relação às provas. Mas para aprovação, o semestre passado eu tive 4 alunos que foram super bem nas provas e não fizeram as atividades do AVA e nem as atividades extras e reprovaram porque eles não alcançaram os 6.000 pontos. Então, Mas oi, pode até falar. então, as provas vão ser semana que vem, é isso? Não, estava definida a semana que vem, mas a gente não tem nenhum direcionamento para voltar, então muito provavelmente não vai ser a semana que vem, né? Tá bom. Obrigado. Tá?
Tá, mas o que eu, o que eu venho falando para vocês é façam as atividades de pontuação, porque de repente eu não, isso é uma opinião minha, tá? Não levem como uma coisa que vai acontecer. Mas de repente, se a faculdade resolver aprovar por pontuação das atividades. E aí, as provas vão dar mais uma atividade. Eu volto a falar, não é isso que vai acontecer, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe como vai ser. Então, o importante é façam as atividades, aproveite o tempo que vocês tenham, que agora, apesar da gente ter a aula online, vocês não perde tempo se deslocando para a faculdade, se deslocando, saindo tarde, né? A gente não acaba tão tarde. Então, aproveite esse tempo para fazer as atividades do AVA e o desafio nota máxima. Para quê? Para acumular pontos, né? Para depois, tendo a prova, vocês tendo uma pontuação mínima para atingir os 6.000 pontos e aquela base que precisa 1.500 pontos nas provas, vocês estão aprovados, né? Então, esse é o ponto que a gente vem falando. Porque você vê, se você pega um aluno aqui que tem... Esse aluno que tem 200, ele está só com a pontuação da atividade, da primeira atividade que vocês fizeram na sala. Depois Ô, não fez mais Marco, nem... Oi? vocês têm autorização de passar essa lista de nomes da sala para gente, para poder, tipo, distribuir no grupo e cada um ter uma noção Então, de como é que tá? eu não gostaria de passar porque o aluno pode ficar, achar que está passando para outros alunos. Você vê que eu até nem ponho o nome, né? É, eu vi que você não Mas colocou mesmo. não tem o nome, né? Então, mas Mas, por exemplo, se eu quiser o meu, você pode me se você mandar. quiser o seu, claro, você me pergunta. Mas vocês também acessam o AVA. Essa pontuação que aparece para mim aqui, vocês conseguem ver no AVA, tá? Cada um de Sim, eu só vocês. quero ver se tá batendo com o meu certinho. Ah, tá. Então, mas você pode me passar um e-mail, eu te passo, tá? Mas, Beleza. mas, mas com certeza tá. Com certeza. Tanto é que teve um ou dois alunos, né, que me passaram um e-mail que não tinha caído a pontuação da atividade, né? E aí eu fui ver, na época eu acho que eu comi bola e não lancei. Aí eu pedi para o Cuenca, passei, o Cuenca autorizou e caiu ponto para ele, tá? Então, essa é uma forma de vocês acompanharem também a vida de vocês aí, né? Ô Marcos, no meu caso, eu consigo acessar o AVA normal, mas na hora que eu vou acessar o desafio nota máxima, eu não estou conseguindo. Esse é um ponto. Passa um e-mail para o Cuenca, né? Para o coordenador. Vocês têm o e-mail dele, não tem? Ou passa um e-mail para ele que você não está conseguindo acessar o desafio nota máxima. Porque às vezes Tá ele bom, precisa faço fazer assim. algum cadastro, eu não sei, mas aí passa para ele porque é importantíssimo vocês fazerem, além de acumular pontos, vocês vão ter uma parte legal de aprovação e também é, tem um aprendizado lá para o ENAD lá no final do ano, quando for a época de vocês, né? Final do curso, né? Todo, todo semestre agora, antigamente eram só os últimos anos que faziam o desafio nota máxima. Agora começa desde o primeiro semestre, tá? Professor, Oi. os pontos de atividade em sala de aula já foram lançados algum ponto? Eu lancei só um primeiro, né, de uma atividade que a gente fez, acho que foi na primeira aula, né? Então,
só recebeu esse ponto, 200 pontos, quem estava na aula, mas essas atividades que vocês vão entregando, a partir da semana que vem eu já vou começar a lançar, tá? Não, é porque assim, eu não faltei aula nenhuma e eu fiz essa atividade em sala e não tem nenhum ponto lançado para mim. Então, isso aí eu posso dar uma olhada para você. Se tiver alguém mais que não estava, fez atividade e não tem ponto, me avisa que aí a gente são 200 pontos a atividade que a gente fez na sala. Acho que foi no primeiro dia de aula, Ok. tá? Então, pessoal, só para mostrar para vocês aqui, né? Aqui eu também enxergo, né? Aquilo que vocês estão fazendo de atividade, ó. Então, eu peguei aqui só para mostrar para vocês, ó. A unidade 1, seção 1, tem atividade, então, o que está em verdinho, né? Aparece alguns alunos aqui, os 4 alunos, primeiros alunos, fizeram atividade 1 do início, diagnóstico, aí tá a atividade 1 da aprendizagem, já fez atividade 1, 2, então eu tenho uma lista gigante aqui, né? Agora você vê, ó, tem 3 alunos aqui, baixaram o livro, acessaram o livro, fizeram a atividade 1, esse aqui fez completou a atividade 1, mas esse aqui já não fez, ó, né? Então, quer dizer, com certeza não fez nenhuma atividade para frente e está com pouquíssimo ponto, né? A mesma coisa esse outro aluno aqui, esse outro em amarelo, né? Então, o que eu falo peguem desde o início, quem não fez, faça as atividades, né? Para ir acumulando ponto, porque é importantíssimo a parte do acúmulo de ponto para ter aprovação. Não é só a nota da prova que vai ter aprovação, tá? Então, Professor, Oi. eu gostaria de saber como é que funciona o sistema de pontuação pelo AVA. Vocês pontuam por atividade realizada ou por acerto? Então, no AVA, ele pontua por atividade realizada e por acerto também, tá? Então vamos supor, se você 10 pontos parece a atividade, né? Professor, desculpe interromper aí, é que eu não estava conseguindo falar, porque eu não estava... Deu algum ruim aqui. Pode falar. Fiz a atividade de modelagem de dados, mas só que eu não estava conseguindo ter acesso ao AVA. Tá. E aí eu fiz no... tem como entregar ainda ou não? E se eu não me engano, tem uma atividade que eu fiz aí e não está constando aí para mim, que foi uma atividade em sala de aula. Mas a gente estava na sala? Sim, foi as primeiras que o senhor passou. Então quem fez a atividade e não tem... Primeiro vocês olhem a pontuação lá. Se não tem os 200 pontos da atividade que fez, se não caiu, me passa, porque daí eu reviso e dou as pontuações. Agora, aqueles que tem essas atividades que eu estou passando para vocês entregarem, a partir da semana que vem eu já vou lançar, tá? Eu já tô sumarizando tudo e eu já vou lançar a pontuação, tá? Tá, mas ainda, será que ainda tem como eu mandar de modelagem, hein? Tem. Pode, todas as atividades que eram para... Não, exceto aquela que a gente fez no primeiro dia de aula, né? Essa daí eu não sei se eu vou conseguir lançar de novo, mas essas novas, tudo que tem lá no AVA você pode mandar, tá? Ok. Tá bom? Então, só relembrando aqui, pessoal, eu acredito que pode ter alguns de vocês que ou que desconhecem essa atividade. Então, pega aqui, ó, vocês vão entrar na seção 1, nesse que está em amarelinho, né?
atividade diagnóstica, vai entrar aqui na pré-visualizar o questionário, né? Vocês veem que ele vai fechar dia 13 de junho. Muitos alunos começam a deixar acumular, aí chega no final do curso, acumula de todas as disciplinas, não conseguem fazer. Por isso que a gente fala, vão fazendo aos pouquinhos, não deixa acumular, né? Aí o que vai fazer? Vai entrar aqui no questionário, no pré-visualizar, e aparece a questão, aqui responde e pronto. São 3 questões da parte de diagnóstico, né? E depois, na mesma seção 1, tem atividade de aprendizagem. Vai entrar aqui, também tem as questões para serem feitas. É relativo ao tema, né? Ao tema da aula. Então, agora você imagina, como você vai fazer essa questão depois de 3, 4 semanas que teve a aula? O ideal é fazer junto com a aula, para poder fortalecer o conhecimento, né? Da mesma forma, né? Tem a questão, responde e pronto, né? E tem o desafio nota máxima, que deve, como o colega falou, que ele não está acessando, mas deve aparecer no AVA de vocês o desafio nota máxima, que também acumula pontos e prepara vocês para o ENAD, para o final do curso. Então, façam também o desafio nota máxima. Foi lançada uma lista nova, não sei se foi ontem ou hoje. Comecem a fazer, aproveitem o tempo que vocês aí de deslocamento e tudo mais e façam, tá? Porque colabora com o aprendizado e colabora também com a aprovação, tá? E quem tiver dúvida com relação à atividade que entregou na sala de aula, não as atividades que foram feitas depois que a gente começou a ficar virtual, né? Mas uma atividade que foi feita na sala de aula, manda para mim, eu reviso, eu tenho todo o controle e aí a gente verifica o porquê que não foi colocado a pontuação, tá? Pode passar o e-mail para mim. Tudo bem, pessoal? Vamos largar a brasa aí nas atividades? Então, o que a gente vai falar hoje, né? Então, o que é o diagrama de entidade de relacionamento, né? Ela tem o objetivo para preparar a implementação física do banco de dados. Quer dizer, a gente faz o desenho do relacionamento das informações que a gente quer e a gente vai fazer uma preparação para realmente criar o banco de dados. A fase de modelagem física, o que ela faz? Ela requer a aplicação de comandos para a criação das tabelas do banco de dados, tabelas e campos, né? E depende diretamente da modelagem lógica. Então, é fundamental a importância de ter o projeto lógico o mais correto possível para a criação das tabelas físicas do banco de dados. Então, só relembrando, o que a gente faz? A gente vai com o nosso cliente, com o nosso usuário, faz o levantamento, vê quais são as necessidades dele com relação a armazenamento de dados, começa a ver qual que é o relacionamento das informações, vai gerar um esboço desse relacionamento, para depois, como ele fala aqui, criar a modelagem física, tá? Então, aquele já... O que você tem a parte física do banco, né? Você tem aqui o nome do campo, que é o código do paciente, se ele é numérico, quantos dígitos tem, nome do paciente, se é alfanumérico, que vai ter nome, letras, né? E endereço da mesma forma, né? Data de nascimento e tal. Então, essa aqui já é a criação física da sua tabela, né?
Então, vamos em frente. Então, vamos pensar, vamos fazer uma associação com a nossa modelagem, né? A gente vai construir um edifício, né? Então, a gente vai entrar numa linha de construir um edifício. Então, o que o construtor faz? Ele vai contratando pedreiros, vai aumentando os andares, né? Conforme vai surgindo as ideias, ele vai construindo o edifício, né? Ele vai pegando, vai tendo os pedreiros, né? Vão chegando, vai chegando até no quinto andar desse prédio, do edifício, né? Agora alguém chega e fala assim: poxa, a gente poderia mudar a posição do elevador, né? Na opinião de vocês, você já está no quinto andar. Você consegue mudar a posição do elevador? O que você teria que fazer para mudar a posição do elevador, né? Ou teria que reconstruir até o quinto andar, né? Teria que improvisar, né? Concorda? Não faz sentido nenhum. A gente já está no quinto andar da construção do prédio, e aí vem alguém e fala assim: eu queria mudar a posição do elevador. Não tem sentido nenhum, né? Então, a gente sabe, né, que não é assim que um edifício é construído. São necessárias várias plantas do edifício para que o prédio possa começar a sair do papel, né? Porque se você fez até o quinto andar, alguém vem com a ideia: a gente precisava mudar o lugar do elevador, né? Ou você começa um elevador a partir do quinto andar, do lado direito. Um elevador vai até o quinto e o outro elevador começa a ir do quinto em diante. Essa seria o que ele fala ali. Você tem que remediar alguma coisa, né? Isso é a mesma coisa a gente faz a mesma analogia com o nosso banco de dados, na construção do banco de dados, né? Então a gente precisa fazer bem feito o desenho no papel, aquilo que a gente quer, para depois montar o banco de dados. Porque se a gente for fazendo banco de dados e depois começa o desenvolvimento de certas aplicações e de repente, não, vamos mudar o banco de dados e as aplicações que foram feitas, a gente vai entrar na mesma ideia da construção de um edifício, né? Vai se perder tempo, não vai deixar as pessoas, vai perder dinheiro e tudo mais. E com o banco de dados é a mesma coisa, né? Então, a gente precisa ter todo o desenho para depois começar a fazer o desenvolvimento, né? Então, fazer o desenho do banco, validar com o cliente, com o usuário, para depois partir para o desenvolvimento, tá? Então, o modelo de dados lógico de um banco, ele possui as seguintes características, tá? Primeiro, todas as tabelas e os relacionamentos entre elas. Então, ele precisa ter. Como que é o modelo do banco de dados? Você precisa ter todas as tabelas que você vai usar e todos os relacionamentos. Não adianta falar assim: eu tenho as tabelas, mas os relacionamentos eu vou fazer depois, quando eu for começar a desenvolver. Não, o seu banco tem que estar pronto desde o início, tá? Que mais? Descrição de todos os atributos das tabelas. Então, o que a tabela tem, o que vai ser em cada coluna, o que vai ter nessa tabela. Então, são os atributos, tá? Que mais? Identificação de um atributo-chave para cada tabela. Nós vamos, mais para frente, nós vamos comentar hoje sobre chave, tá? Então, precisa ter, você vai ter a tabela e vai saber qual atributo que vai ser a chave dessa tabela. Que mais? Determinação de um relacionamento entre chaves. Você tem duas tabelas, como que elas vão relacionar? Essas chaves vão relacionar, tá? Então, também faz parte de você construir esse banco de dados lógico, tá? No livro, ele comenta com a gente que o modelo relacional
ele trabalha com esquemas compostos de tabelas, né? E o que é isso, né? Então, para que a tabela realmente exista, é necessário que possua diversas propriedades, que nada mais do que são os atributos. Então, você tem a tabela e você tem esses atributos que são as propriedades da tabela, são os campos dessa tabela que vão ser utilizados, tá? Que mais? E cada campo, por sua vez, possui uma descrição do seu tipo de dado. Então a gente já está vendo que a gente tem a tabela e tem os campos, e cada um tem sua característica própria e tem o seu detalhamento, tá? Então, aqui ele coloca para a gente, né? Suponha que seja necessário guardar informações sobre um cliente de uma loja, né? Então, aí você submete algumas perguntas, né? Quais as informações que vão ser guardadas do cliente? Para quê? Você vai montar uma tabela de cliente, você precisa saber o que você vai guardar do cliente. Às vezes, para um usuário é uma coisa, para uma empresa é outra coisa, para outra empresa, informação de cliente é outra. Então, quem vai te passar as informações tem que te passar o que você vai precisar guardar do cliente, né? Se é nome, se é endereço, né? Se é telefone, se é e-mail, se tem WhatsApp ou não, não sei. Cada cliente seu que você está desenvolvendo vai passar para você o que ele quer armazenar como dados do cliente, né? Se você fizer por conta própria, você pode deixar alguma coisa de fora, tá? Então, essa é a primeira pergunta que você vai fazer para começar a fazer o desenho de uma tabela de clientes, tá? Aqui ele passa para a gente algumas coisas que poderiam ter, né? Nome, CPF, RG, data de nascimento, cidade natal. Para esse caso de cliente, essas informações estariam boas, tá? Mas eu volto a falar, quem está te contratando é que vai ter que passar quais as informações que ele tem. Se você for fazer daquilo que você imagina, com certeza você não vai adivinhar aquilo que a pessoa está pedindo, tá? Então, ele comenta mais ainda com a gente, né, que essas informações cadastradas sobre o cliente serão armazenadas em uma tabela chamada clientes. Então, a gente já tem aqui uma tabela chamada cliente e tem aqui os campos ou atributos que essa tabela vai ter. Então, vai ter o nome, vai ter o CPF, RG, data de nascimento e a cidade natal do cliente, onde ele está estabilizado o negócio dele, tá? Então, aqui a gente tem aqui a gente tem um exemplo da tabela cliente, tá? Então tem nome, tá aqui em cima, né? Nome, RG, CPF, data de nascimento, cidade, e aqui os vários registros da sua tabela. Então, aqui tem um chamado André Marco, RG, CPF, data de nascimento, cidade, né? Então, aqui a gente tem 3 registros, né? Com os campos ou os atributos que são necessários, tá? Se vocês estiverem acompanhando pelo livro, né? Aqui tem um erro aqui que estava só 19, acho que estava 198. Então eu completei aqui na data de nascimento, tá? Estava 190, devia estar com erro ali de digitação, de composição, tá? Esses 3 autores, né, o que eles fazem? Eles afirmam que no modelo relacional, o termo relação é designado para definir uma tabela, tá? O termo tupla refere-se a uma determinada linha da tabela. E o atributo
é conhecido como a coluna da tabela. Então, a gente tem algumas definições, né? Então, relação é sempre ligada à tabela, tupla é a linha da tabela e atributo é a coluna da tabela. E a instância da relação é designado a um determinado conjunto de tuplas ou a um determinado número de registros, tá? Então, se a gente for voltar aqui, né? A gente pode pensar que se a gente está falando de cliente, provavelmente a gente teria aqui milhares de clientes, né? E aqui a gente selecionou 3. Então, isso aqui a gente pode pensar que é a instância da relação, né? Em cima daquela definição que foi dada aqui, tá? Aqui. A instância da relação é designado a um determinado conjunto de tuplas ou a um determinado número de registros. Quer dizer, a gente selecionou ali 3 registros, ele pode ser ali uma instância da relação. Então, o que a gente vai caminhar agora, né? Em um determinado banco de dados, existe uma tabela de clientes com centenas de registros cadastrados, né? Então, será que existe a possibilidade de procurar um determinado cliente pelo seu nome e aparecer mais de um registro como resultado? O que vocês acham? Sim, se tiver outros Acredito nomes que sim. iguais. Então, que se a gente tem lá Sim, é possível. É possível, né? Porque a gente pode ter nome repetido, né? Tem os homônimos, né? Possa Então, ter redundância, né? não entendi. Redundância, né? Redundância, sim. A gente pode ter várias pessoas que têm nome parecido, né? Então, o que ele comenta com a gente, né? Tem possibilidade de ter nomes duplicados numa tabela, né? Isso com certeza. E aí, se tem essa repetição, né? Como que a gente garante que a gente vai estar encontrando o cliente correto, né? Pelo Como que a CPF, né? gente pode... Então, mas enquanto a gente não pensa, né, a gente pode estar trazendo qualquer cliente, né? A gente vai chegar nisso que você está falando, tá? Que tem mesmo o CPF, né? Então, para solucionar esse dilema no banco relacional, há necessidade de estabelecer um ou mais campos para serem a chave de identificação do registro armazenado, né? Então, a gente pode usar o CPF como chave, né? Então, alguns valores de registros até poderão se repetir, como 2 ou mais pessoas com o mesmo nome, mas obrigatoriamente deve haver um campo na tabela que nunca se repete, né? Então, a gente pode ir pela linha do CPF. E esse campo é chamado de chave da tabela. Então, a gente tem todos os registros, mas tem um campo que não se repete, tá? Então, esse campo vai ser a chave da tabela. Então, a chave da tabela, elas são utilizadas para estabelecer o relacionamento entre as tabelas e estabelecer a integridade referencial dos dados. Então, os tipos de chaves que podem existir são chave primária, chave concatenada ou composta, chave substituta ou surrogada, chave secundária ou chave estrangeira. Nós vamos ver todas essas chaves, esses tipos de chaves que vão existir na nossa tabela. A primeira delas é a chave primária, né? Que também ela pode ser conhecida também como primary key.
em inglês, né? E pela sigla PK, né? Então, devemos escolher um campo da tabela para ser a chave primária. Então, todas as tabelas precisam ter uma chave primária e a gente tem que escolher essa chave, esse campo, tá? Então, no caso do nosso arquivo aqui, a nossa tabela de cliente, foi escolhido o campo CPF, né? Como chave, pois temos certeza que uma pessoa não pode ter CPF igual a outra. Então, essa é a regra para se escolher uma chave primária. A chave primária, ela não pode se repetir. Então, a gente pode ter aqui pessoas com o mesmo nome, né? E como a colega falou, as pessoas vão ter o CPF diferente, né? Então, ó, o nome seria uma péssima escolha, visto que é comum termos pessoas com o mesmo nome e sobrenome iguais, né? Então, foi escolhido o campo do CPF. Então, ele demonstra aqui para a gente, através dessa representação, ele pinta aqui o CPF e marca aqui que é a chave primária, tá? Então, primary key, né? Na forma textual, a chave primária deve ficar em evidência, em negrito, né? Sublinhada e com sinal hashtag é o jogo da velha na frente, né? Então a gente tem aqui, eu acabei, né, não tá sublinhada, mas nem negrito, mas aqui está a nossa chave primária, tá? Então a tabela cliente é dessa forma que a gente faz uma forma textual da tabela, né? Então, cliente, aí abre parênteses, o CPF, o nome dos campos, CPF com hashtag, né? E aí, nome, RG, data de nascimento e cidade. Essa aqui é uma representação que a gente faz da tabela, tá? O documento do RG também poderia ser uma chave, tá? Só que cada estado pode repetir a numeração do RG, né? Então, se você tem essa linha, aí existe a sugestão, tá bom, eu quero usar o RG como chave, né? Mas eu vou usar um campo adicional que vai me adicionar qual que é o estado. Então, a gente tem aqui, por exemplo, tem esse aqui, RG, e qual foi o estado que ele tirou, SSPPR, Paraná, né? E o que a gente faz? A gente faz uma chave com as duas, né? E aí ela vai ser uma chave concatenada ou composta. Então, essa é uma forma da gente fazer uma chave concatenada ou composta. Sempre que a gente precisar utilizar mais de um campo, ela vai ser uma chave composta ou concatenada. E aí aqui a gente tem a representação textual dela, cliente, RG, órgão expedidor e nome, CPF, data de nascimento. Aqui é dessa forma que a gente representa, com a representação dos dois campos que fazem parte da chave composta com hashtag na frente, né? Outro tipo é a substituta ou surrogada, é outro tipo de chave, né? A chave substituta ou surrogada, também conhecida como surrogate key, é uma chave primária criada exclusivamente para impedir que os registros da tabela venham a se repetir e que não tenham um campo como chave primária. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma tabela chamada encomenda, né?
e não tem nenhum dos campos aqui que possa ser criado como chave primária, aí aqui é criado uma primary key, né? Mas ela é surrogada porque ela é com números sequenciais. Conforme você vai entrando dados nessa tabela, ela vai incrementando um número aqui, tá? Então, por isso é que ela tem essa forma de numeração sequencial. Então, ela é chamada substituta ou surrogada. Da mesma forma, aqui a gente tem a nomenclatura da tabela e aqui tem a chave principal, né? Mas ela é principal, mas também ela tem a numeração dela, é esse número sequencial, tá? Aí, esse tipo de chave é um campo criado de valor inteiro que tem um autoincremento. O que é autoincremento? Sozinho, ele vai acrescentando um, né? A cada registro adicionado na tabela, o campo recebe um incremento e assim sucessivamente. E quem faz esse controle é o SGBD, né? Então, você vai acrescentando, você cria uma tabela nessa modalidade, o próprio sistema gerenciador do banco de dados é que vai fazer o incremento da chave, tá? O que mais que ele tem de particularidade? Esse tipo de campo nunca pode ser alterado, bem como nunca pode ser reaproveitado. Então, o que a gente tem aqui? Você tem, número 1, rosas vermelhas. De repente, você exclui esse aqui, você não pode aproveitar o número 1 para outro tipo de encomenda. Então, aí o número 1 vai ficar sem nada se você excluiu. Quer dizer, vai desaparecer o número 1, né? Então, é essa regra da chave substituta ou surrogada, tá? Então, você não pode reaproveitar nenhuma informação dela, tá? A chave estrangeira, ou foreign key, FK, que a gente até viu na aula passada, né? Falei que a gente mais para frente ia comentar sobre ela. Então, é por meio dessa chave que ocorrem os relacionamentos entre as tabelas de um banco de dados. Então, na tabela de cliente, a gente tem um campo chamado cidade aqui, né? Então, o que a gente pode fazer para que a gente evite que a pessoa cadastre erroneamente aqui na cidade? Vamos supor que a pessoa está cadastrando esse aqui, ele coloca Curitiba. Na hora de cadastrar essa linha, ele coloca Coritiba, né? Então, a gente vai ter informações incorretas no nosso banco, no cliente na tabela de cliente. Então, o que a gente faz? A gente cria uma tabela cidade e faz o relacionamento delas, né? Então, aqui a gente tem esse exemplo, né? Ó, eu criei uma tabela cidade com a chave substituta ou surrogada, né? E na minha tabela de cliente, eu faço aqui uma associação, um relacionamento com essa tabela cidade, e aqui vai ficar o código dessa tabela cidade. Então, não tem possibilidade da pessoa que está cadastrar erroneamente, escrever incorretamente o nome da cidade, porque essa tabela cidade já está previamente cadastrada. Ela só vai haver uma procura e a pessoa seleciona. Então, não vai ter possibilidade de se fosse São Paulo, colocar São Paulo com tio, São Paulo sem tio aqui no ar, ou colocar S. São Paulo. Não, vai ter que usar aquilo que está cadastrado na tabela de relacionamento cidade. Tá? Então, para isso que serve a foreign key. Então, essa tabela aqui, ela tem a tabela cliente, ela tem uma tabela, uma chave primária como CPF,
e tem uma foreign key que é que vai associar com a tabela cidade, e aqui na tabela cidade é primary key. Então, a foreign key faz o relacionamento dessa tabela cidade da tabela cliente com a tabela cidade, tá? Ficou claro o que é foreign key, pessoal? Positivo. Então, tá bom. Ou sim. Vamos em frente. E aí, como que a gente faz a Desculpa, nomenclatura? o professor. Oi. Essa foreign key, então, é quando você pré-estabelece uns dados para que o cliente não consiga usar outros que já não estejam no banco de dados, é isso? Essa foreign key, isso é uma linha, né? Você força com que seja usada a informação correta de outra tabela, né? Essa é uma funcionalidade, tá? Mas o importante é o que ela é. Ela sempre vai ser, você vai ter aqui, né, na sua tabela, no caso aqui, cliente, você vai ter um relacionamento dessa sua tabela com a outra. É que ele vai fazer uma ligação. Na sua tabela que você tem uma primary key, você tem uma foreign key, que é uma chave estrangeira, mas ela vai estar relacionada com uma outra tabela, tá? Tá. Obrigado. Então, é sempre nessa linha, tá? Nós vamos ter oportunidade de ver bastante isso, tá? Mas é claro, precisa tá claro como que se trabalha, né? Então, é muito nessa linha do relacionamento das tabelas. Você tem sempre para evitar que você repita uma determinada informação, você faz um relacionamento com uma outra tabela que tem associação, né? E aí, como que a gente... Oi? Eu consigo pegar uma chave estrangeira e juntar com uma primária e fazer uma composta? Desde que na sua tabela, na outra tabela tenha esse relacionamento, você consegue fazer. Tá, obrigado. Tá? Você consegue sim. Isso vocês vão ter oportunidade para testar, né? Mas você consegue fazer. E aí o que a gente tem, né? O importante, aí só complementando essa pergunta, né? O importante é a gente, em qualquer parte que a gente faz do banco, a gente tem que fazer o mais simples possível, né? Porque às vezes a gente começa a fazer tanta amarração que depois na aplicação vai ficar difícil fazer o tratamento dos dados, né? Então tem tudo é possível, né? Só que o importante é ver a complexidade, tá? Eu sinceramente nunca fiz porque complica bastante, mas dá para fazer, tá? Então, como que a gente faz a parte textual, né? A gente faz cidade, código da cidade aqui é a chave primária, né? E o nome da cidade. Cliente, né? CPF, está aqui a chave primária, nome, data de nascimento, e aqui é uma outra nomenclatura de chave, né? Que aqui é um e-comercial, que é o código da cidade, que ela é uma foreign key, uma chave estrangeira, da outra, ele aponta que esse campo aqui vai fazer um relacionamento como chave estrangeira com outra tabela, tá? Aí a gente entra na linha da integridade referencial, né? Então, o que é integridade referencial? Ela tem como exigência básica a integridade referencial, ela tem como exigência básica a sua existência em outra tabela
de chave primária, tá? Essa é a primeira coisa, tá? Então, ela tem como exigência básica a sua existência em uma tabela com chave primária. Essa, porque vou só voltar aqui, ó. Essa parte aqui, você só vai conseguir ter esse relacionamento, colocar esse código aqui, se ela existir nessa chave, nessa tabela, tá? Essa é a primeira linha que ele está falando, tá? Estabelecer a integridade referencial é justamente garantir que a chave estrangeira foi cadastrada antes como chave primária em outra tabela, né? Estabelecer a integridade referencial é justamente garantir que a chave estrangeira foi cadastrada antes como chave primária em outra tabela. Então, a gente não vai conseguir, no caso, só complementando. E para estabelecer a integridade referencial, precisamos seguir os seguintes passos, tá? Primeiro, observar no diagrama de relacionamento, observar os diagramas, no diagrama dos relacionamentos. Procure por cardinalidades do tipo N. Aí vocês lembram lá, né? Que a gente viu em aulas passadas, um para N, né? Então, existe uma ou mais cardinalidades do tipo N. Se for, a gente vai precisar ter chaves estrangeiras, tá? Então, esse é um ponto. Então, se a gente tiver o relacionamento de 1 para N, com certeza a gente vai precisar de uma ou mais chaves estrangeiras. Terceiro passo, a tabela do lado 1 deverá receber novos campos para criar o relacionamento. Insira a chave primária da tabela correspondente ao relacionamento do lado N. Então, o que acontece? Vamos supor que a nossa tabela cidade, o que ele está dizendo aqui nesse terceiro passo? A nossa tabela cidade tem só essas 4 cidades, né? Então, vamos supor que aqui eu vou cadastrar um cliente no Amazonas, né? Quando eu começo a cadastrar aqui, eu vou procurar, não existe o relacionamento na cidade como Amazonas. Então, eu tenho que vir primeiro aqui na tabela cidade, criar um código aqui que, se fosse por aqui, seria o código 5, colocar Amazonas aqui, e depois que eu vou cadastrar o cliente. Então, eu coloco aqui o número do CPF dele, o nome, a data de nascimento, e aqui eu vou entrar quando eu for pesquisar, tem Amazonas, é o código 5, e aí que vai ser registrado. Então, o que ele está falando nesse passo aqui é isso. Então, a gente não consegue fazer um cadastramento que não tenha na tabela que tem o relacionamento do foreign key. Então, primeiro tem que entrar com a informação na tabela que tem o foreign key, né? Que a gente tem o foreign key para poder fazer o cadastramento depois, tá? Então, esse é o ponto para quê? Para que você mantenha a integridade referencial. Você não pode, por exemplo, criar um código 5 aqui, e aí essa integridade referencial é o próprio banco o SGBD que garante, né? Ele não vai te deixar colocar um código número 5 aqui, porque ele não existe na tabela cidade, né? Então, o próprio banco é que faz a garantia da integridade referencial. Se a gente perder isso, né? Se a gente perder essa integridade, o nosso banco não vai ficar com toda a garantia, né, dessa integridade, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem? Então, por que a gente tem os bancos de dados que são caríssimos, né?
Então, são os bancos que possuem um controle muito grande em cima da integridade referencial. Então, às vezes você vai pegar um banco gratuito, né? E você fala, mas dá para usar na minha empresa, tudo, mas ele não tem tantos programas ou tantos controles que vai te garantir uma integridade referencial, tá? Bom, aí é que vem alguma coisa para a gente pensar um pouco, né? Reflita, né? A integridade referencial em um banco de dados relacional é, na verdade, uma restrição, uma regra, foi aquilo que eu comentei, né? Para que os dados incorretos não entrem no banco de dados. Por exemplo, evitar que um cliente insira uma cidade inexistente. Mas como isso realmente acontece e quais são as chances do usuário cadastrar uma cidade errada num banco de dados? Então, o que podemos fazer para evitar que cidades inexistentes sejam cadastradas, provocando erros futuros, né? Então é isso, a gente ter um banco de dados que garanta essa integridade referencial e, claro, que a gente também faça a amarração correta o relacionamento correto das tabelas, né? Ô, professor, Oi. Dentro do Access, eu já mexi muito com Access. Dentro do Access, através do tipo de dados, a gente conseguia gerar uma lista. Dentro do SQL, ele não consegue fazer isso, só se gerar um relacionamento de uma tabela com a outra, ou ele tem essa opção de tipo de dados? Não, você consegue fazer. O que acontece é que, por exemplo, o Access, você consegue mexer no relacionamento sem fazer nenhum código, né? Você consegue, manipulando o banco de dados, você consegue fazer isso. Então, muitas aplicações ou empresas que o pessoal, ao invés de fazer a forma correta, você vai no banco direto e mexe nesse relacionamento. Então, o que eu comento é, você pode fazer com qualquer um dos bancos, mas tem alguns que são muito mais seguros e eles não permitem você mexer no relacionamento, né? Então, o Axis, por exemplo, é um banco que você consegue manipular o relacionamento sem muito controle do próprio Não, banco, tá bom, tá? professor, até eu já entendi. A pergunta é a seguinte: dentro do SQL Server, eu não consigo gerar uma lista direto das cidades ou eu preciso gerar uma tabela para relacionar com a outra tabela para puxar as cidades? É isso mesmo? Não, você consegue gerar. Você consegue gerar. Dentro da SQL, você consegue. Consegue Ah, fazer. tá bom, não era só isso só. Tá, tá. Legal. Eu tava entendendo que era manipular dados e aí quebrar a integridade relacional. Tá? Não, né, não, porque no Ah, Access, quando você está gerando tabela, você pega lá os tipos de dados e determina, vai ser um menu suspenso. Dentro desse menu suspenso vai conter os seguintes itens e pronto. Aí você fecha a tá, não, tabela. tranquilo. E Não, aí não, o essa é ferramenta do banco. Não, tranquilo. Aí dá para fazer. tá, Tranquilo. tá, beleza. Legal. Então, o que a gente pode trabalhar na parte de notação gráfica para fazer um desenho do nosso relacionamento, né? Então, ele aponta para a gente aqui o pé de galinha, né? Ou o crow's foot, né? Que é do inglês pata de corvo, né? Então, é nessa linha aqui, o que ele fala de pé de galinha são esses três pontinhos aqui, né? Então, essa relação, o que é? Um estado é um para ele, né? Então, o estado é único, mas ele tem
diversas cidades no estado, né? Então, se você pegar aqui São Paulo, quantas cidades que tem no estado de São Paulo, né? Americana, Praia Grande, as cidades do ABC, então é um para N, então é um estado para várias cidades. Então a forma, a notação gráfica é essa daqui que aparece, tá? Um pontinho para 3 aqui que ele chama que é pé de galinha, tá? Tem uma outra forma, né? Aí tem a notação do Beckman, né? E aí ele tem aqui 1 para 1, ele usa uma linha, ou ele pode também usar noções de setas, né? O que eu estou passando para vocês agora é que se vocês forem olhar alguma documentação de modelos de DR, né? Vocês podem encontrar essas notações. Então, vocês podem encontrar as notações pé de galinha, ou mesmo essa do Beckman, que é quando a notação, a ligação das tabelas é 1 para 1, pode ser um traço, ou pode ser com setas, uma indo, uma voltando. Quando é 1 para N, pode ser dessa forma, um traço com uma seta no fim, ou uma seta e 2 setas no fim, tá? N para 1 pode ser a seta aqui como fosse sendo N, e 1 sem nada, né? E aqui do outro lado de setas, seria 2 setas aqui, representando o N, e uma seta só do outro lado, tá? E M para N, múltiplos N, né? Então, seria seta para cá e para cá, e aqui 2 e 2, tá? Então, Ô, professor, Oi. um relacionamento 1 para 1 não fica uma chave primária? É uma chave primária. Você pode ter duas tabelas com chave primária. Ou também pode ser uma foreign key. Você pode só ter uma chave de um lado, um registro de um lado e um outro registro do outro. E aí você vai ter numa tabela, você vai ter a chave primária e você vai ter a chave, você vai ter uma chave foreign key ligada com a outra. Você pode ter dos dois jeitos. Você pode ter 2 chaves primárias interligadas, ou você pode ter também uma foreign key. Vai ser um relacionamento 1 para 1. O que é? Você tem que sempre pensar. Você vai ter de um lado uma informação, sendo que do outro lado vai ter uma informação também aquela. Vamos supor que deixa eu pensar aqui uma situação que entraria nessa linha. Vamos supor que você não quer uma tabela muito grande, né? Com muitos campos. Então, você pode fazer assim, uma tabela de pais. Né? Você tem uma tabela de alunos, né? E você vai ter uma tabela de pais, né? O nome do pai, por exemplo. Ou parentes, né? Sendo que na tabela de alunos você tem o código do aluno como primary key, tá? E na tabela de parentes, que aí você teria todos os parentes numa linha só, né? Você teria pai, mãe, nome do irmão, tudo numa linha. E aí as 2 tabelas sendo o código do aluno. Então é 1 para 1 e você vai ter as 2 tabelas interligadas. Você vai ter um relacionamento das 2 tabelas. Pode não ser o melhor exemplo, mas você tem a 1 para 1 com 2 primary key, tá?
Deixa eu lembrar uma outra forma que poderia ser. Nesse exemplo aí, a chave estrangeira é primária também na outra tabela? Você não precisaria ter chave estrangeira, né? Se você tem 1 para 1, você vai ter um único registro de um lado e da outra tabela vai ter um único registro também, tá? Estou pensando um pouco aqui, peraí. Vamos supor que você tenha uma tabela com um cliente de uma seguradora, né? Então você tem um cliente, você é um cliente de uma seguradora que você contratou um seguro dessa seguradora. Então, a sua primary key vai ser seu CPF, né? E aí, essa seguradora, ela tem uma outra tabela que seria um registro de algum sinistro no seu veículo, né? Então você teria a tabela sinistros, ela também poderia ser a chave primária como sendo o seu CPF, porque você teria você vai ter todos os seus dados e ele vai buscar na outra tabela um sinistro, tá? Então aí você teria a mesma chave CPF e aí você faz a ligação das duas. Poderia ser 1 para 1 também. Esse é um outro exemplo que poderia ser, tá? Mas normalmente a gente não. Normalmente a gente trabalha de 1 para N, né? Na maioria das vezes a gente tem 1 para N, tá? Deu para entender? Deu sim, obrigado. Tá. Então aqui é uma outra representação que a gente pode ter, tá, pessoal? Aqui mais uma, né? Mais um tipo de relacionamento ou de representação que vocês podem encontrar se vocês forem buscar algum livro, alguma coisa, né? Ele ao invés de colocar dos dois lados, né, o relacionamento, ele coloca do lado só, né? Então aqui que ele fala de 1 para muitos, aqui é 1 para 1, ele põe aqui, né? Só de um lado. 1 para muitos ele põe perto, né? Ele põe 1 para muitos, né? 0 para mais também é a mesma coisa. Ele põe o 0 e põe perto. 0 para 1 ele põe o 0 e só põe o tracinho, né? 1 e só 1 para 1 ele põe aqui os dois tracinhos. Então, quer dizer, são representações que se vocês forem olhar em determinado livro, cada autor usa alguma forma diferente. Vocês podem usar qualquer uma delas, mas o mais comum é usar essa do pé de galinha, que você coloca, que é essa daqui, né? Que é essa daqui, né? 1 para muitos, né? Então, essa é a mais comum se usar. Tá? Sim, eu sempre, do outro curso que eu fiz técnico, eu sempre vi essa do pé de galinha mesmo, essas Pé de outras eu não galinha. tinha visto. A gente comenta para que fala, puxa, mas o que é isso aqui? Nunca vi isso, mas cada autor resolve fazer de uma forma diferente, né? Então a gente tem que saber e saber que existem outras formas. Nunca não existe uma única, né? Sim. A gente vai aqui para exemplificar a criação de um modelo lógico. Oi? Alguém vai falar? Tá.
Para exemplificar a criação de um modelo lógico de um banco, a gente vai resolver através de um estudo de um diagrama de entidade de relacionamento, a elaboração de uma entidade de relacionamento para um pequeno estúdio de gravação de vídeos publicitários, né? Então, existe um estúdio de gravação de vídeos, né? E eles querem, foi solicitado para a gente para fazer um diagrama da entidade de relacionamento entre as informações, né? Com a demanda de clientes aumentando, o processo de produção de vídeos precisa ser melhor controlado, né? Então, chamaram a gente para fazer uma aplicação para essa empresa, né? Então, o que ele comenta com a gente? Após algumas visitas realizadas, os seguintes requisitos para a elaboração do modelo conceitual do banco foram elencadas, essa daqui, né? Será necessário cadastrar os dados sobre um filme e os atores. Cada filme deverá ter somente um diretor. O filme sempre permanecerá a um único cliente. Então, esses aqui são os requisitos que foi passado para a gente. Será necessário cadastrar os dados sobre o filme e os atores. Cada filme deverá ter somente um diretor, né? Essa aqui é uma empresa de criação de vídeos de propaganda, que vai passar na televisão e tudo mais, né? O filme sempre permanecerá num único cliente. Então, vamos ver o que ele fez aqui, né? Eu trouxe de volta aqui as premissas, os requisitos, né? Então, será necessário cadastrar os dados sobre o filme e os atores, né? Cada filme deverá ter somente um diretor. O filme sempre permanecerá a um único cliente. Então, começando do filme, né? O que ele fala? O filme permanecerá sempre no único cliente. Então, tá aqui, né? Você tem N filmes, só que um filme permanecerá sempre a um cliente. Então, o filme para o cliente é 1 para 1, tá? Aí você tem N filmes, né? Da mesma forma com o diretor, né? Cada filme deverá ter somente um diretor, tá aqui. O filme, você vai ter diversos filmes gravados, por isso é que você tem o N aqui, mas relacionamento 1 para 1, tá? E cada filme o filme será necessário cadastrar os dados sobre o filme e os atores. Então, você tem vários filmes e vários atores, né? Então, essa aqui é o desenho do relacionamento em cima disso aqui que foi levantado no primeiro requisito, tá? Após a apresentação do modelo, o cliente ainda solicitou os seguintes requisitos: controlar os locais onde foi gravado o filme publicitário. A gente não tinha pego essa informação antes, né? As informações sobre o cliente devem ser guardadas e cada filme pertence somente a um cliente. Cada filme sempre é sobre somente um produto-alvo. Será necessário controlar os atores que atuam nos filmes, sendo que o ator pode trabalhar no mesmo filme, atuando como personagem diferente do próprio filme. Quer dizer, foi-se colocado mais informação aqui, né? E a gente vai precisar fazer esse relacionamento, né? Então, em cima dessas premissas, né, que foram levantadas, aí foi-se criado uma tabela produto, que não existia, né? E
a gente fez aqui todo o relacionamento pedido com relação às premissas, né? E aqui do lado a gente tem a parte textual das tabelas, né? Então, no filme, o que que o filme tem? Ele tem o ID do filme, o nome, duração, data do início, né? Data do fim do filme. Quer dizer, isso aqui você vai, baseado no seu levantamento, são as informações que você vai estar colocando, né? Ele tem uma chave estrangeira para o cliente, né? Então, aqui, o ID do cliente vai relacionar com essa tabela cliente. No filme, ele tem também uma chave estrangeira para o diretor, né? Então, quer dizer, ele vai fazer o relacionamento com aqui o diretor, chave estrangeira com o diretor, e o produto. O código do produto tem uma chave estrangeira aqui para o produto que tem o nome, apenas o nome, né? E a mesma coisa, o cliente tem as informações dele, o produto tem as informações dele, o diretor tem o ID do diretor e o nome, o ator tem o código do ator, tem o nome, tem foto, tem sexo, data de nascimento, tem cachê, né? Cenário, você vai ter o ID do cenário, local, descrição. Locação, você tem o ID da locação. O ID do filme, aqui, ele vai ser, ele é, nesse ponto, ele é uma foreign key, ele vai estar relacionado com a primary key do filme. O ID do cenário, da mesma forma, né? E ele aqui, ele é uma foreign key e aqui ele é uma primary key, vai ter esse relacionamento. Data do início, data do fim, valor gasto. E na atuação também, você tem o código da atuação, você tem aqui o código do ator, que você vai fazer relacionamento com, aqui é uma chave, uma foreign key, que vai fazer o relacionamento com a primary key do ator. Você tem o ID do filme, que vai ter um relacionamento com o ID do filme e o personagem. Então, esse aqui acaba ficando o desenho do relacionamento e como ficariam as tabelas, tá? Dúvidas? Não, professor. O que acontece? O que acontece aqui, né, a gente precisa praticar, né? A gente precisa praticar. Quanto mais prática, mais a gente chega na parte de criar melhor uma tabela, né? Então, aí o que ele traz para a gente, né? Ele faz uma abordagem, né? Essa unidade trouxe subsídios para início do processo de modelagem de dados. A gente aprendeu que os modelos conceitual e físico do banco para conseguir criar um modelo de entidade de relacionamento. A prática é amiga da perfeição. Quer dizer, o que vocês precisam fazer? Ir praticando, ir praticando. Rever esses conceitos, né? E tentar criar os modelos de vocês, né? Então, quanto mais modelagens você fizer, seus diagramas serão melhores, né? Então, esse é um ponto que é importante. Vocês começarem a imaginar ou buscar exercícios na internet, tem muitos exercícios, vocês estudarem, né? Esses exercícios, a gente vai... Eu vou passar um para vocês, né? Para vocês prepararem, fazer esses desenhos, né? E na próxima aula a gente começa discutindo esse exercício, tá bom? Aí a gente pode se aprofundar, até vocês vão ter um tempo para procurar desenvolver, ter dúvidas, e aí a gente começa
discutir em cima disso, tá bom? Então, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão fazer um diagrama e tabela com chave primária estrangeira, né? E vão postar vão tirar foto tal e postar lá no link que tem na unidade 2, seção 3, tá? Então, o que vocês vão ter que pensar, né? Uma firma vende produtos de limpeza e deseja melhor controlar os produtos que vende e seus clientes e pedidos. Cada produto é caracterizado por código, nome, categoria, né? Então, aqui já começa a dar uma noção para a gente que a gente vai precisar uma tabela de produto, né? A categoria é uma classificação criada pela própria empresa. A firma possui informações sobre todos os seus clientes. Cada cliente é identificado por um código, nome, endereço, telefone, status, bom, médio ou ruim, e seu limite de crédito. Guarda-se igualmente a informação de cada pedido feito pelo cliente, cada pedido possui um número e guarda-se a data da elaboração do pedido. O pedido pode envolver com vários produtos e para cada produto inicia-se a quantidade pedida, tá? Então, a necessidade está lançada aqui, né? Aí vocês vão pensar como que a gente vai fazer o relacionamento e como que a gente pode definir as tabelas, tá? Então, essa atividade já está postada no AVA, né? Como atividade, como material de apoio do professor. Lá na pós-aula da unidade 2, 3 também está postada lá, para vocês fazerem até segunda-feira que vem, né? Aí vocês postam, aí na terça-feira, no início da aula, a gente conversa sobre dúvidas ou explorar um pouco mais, tá bom? Estão aí, pessoal, ou não? Ok. Sim, professor. Ah, tá Sim. bom. Pensei que não tinha ninguém. Sim. Tá? E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma coisa? Não. 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 Professor, Oi. esse exercício que o senhor está deixando aqui é para fazer mais ou menos nessa linha do raciocínio aí do exemplo do filme, não é isso? Obrigado, é isso. Tinha mais esse slide aqui, tá? Então, é nesses moldes, tá? Vocês vão fazer um diagrama desse aqui, dessa forma, e vão procurar fazer um esboço das tabelas. Desse jeito, tá certo. Certo? Passa para o próximo slide para eu poder tirar uma foto, professor, por favor. Desculpa, eu não entendi. Passa para o próximo slide para eu poder tirar uma foto, por favor. O anterior, né? Isso. Os que estão mostrando a atividade. É o anterior. Ah, tá. Obrigado, viu? Tá? Mas ele tá Professor, lá no AVA. Oi. esse Oi. material você vai distribuir. O senhor colocou lá no ABA também esse Já material? está no AVA. Eu digo o slide inteiro, com todas as páginas aqui. Sim, tá tudo lá. Tá bom. Tá. E agora a gente terminando, eu vou tirar a gravação e ponho lá também. Então, todas as aulas nossas, vocês encontram o material de apoio, que são esses slides, a aula gravada, né? E na pós-aula, a atividade. Sempre é meu padrão, aí não tem como errar, tá? Tá Ok. bom?
Professor, Falei. a gente tem. Você tem alguma recomendação de qual programa a gente pode usar? Ou a gente usa o Drive? A gente pode usar o Draw.io de novo? Quer dizer? Pode, Tá bom. tá? Tá. Mas pode fazer na mão também, tá? Pode fazer na mão se quiser. Se quiser usar o aplicativo. Se quiser. Gostou do aplicativo? Eu gostei. Só que Então. pelo celular é um pouco complicado. Dá pra usar. Eu gostaria de fazer. Tá. Mas seria Se mais fácil ficar pra mim. difícil, faz no caderno, né? Tira uma foto e manda, tá? Obrigada. Nada. Tudo bem então, pessoal? Tudo sim. Ok. Então, por hoje a gente encerra. Obrigado, né? E vamos largando brasa. Vamos fazendo as atividades, né? Para ir ganhando ponto e vamos em frente. Qualquer novidade com relação à prova, eu também aviso vocês, tá? Aí. Obrigado, professor.